Atenção, não assista a esse vídeo sozinho. E nem se estiver de noite. Hoje a Ciência Explica irá contar a história do Halloween e da Festa de los Muertos. Estão preparados? O outono chega de mansinho, trazendo consigo uma transformação mágica na natureza. As folhas caem, dançando com o vento, pintando o chão com tons de laranja e vermelho. O ar, antes quente, agora traz um frio na espinha, um prenúncio do que está por vir. E no calendário, uma noite se destaca. Uma noite diferente, sabe? Uma noite que carrega um mistério antigo. Uma noite que faz a gente se arrepiar, que arrepia até a alma, como se algo invisível estivesse presente. Uma noite em que a fronteira entre os vivos e os que já foram fica tênue, quase transparente, como um véu que se levanta. É a noite do Halloween e do Dia de los Muertos. Mas por quê? O que há de especial nessas celebrações? Por que a gente coloca essas fantasias de arrepiar, de criaturas que só vemos em filme de terror? Será que é para espantar nossos medos? Por que esculpir rostos em abóboras, iluminando-as com velas que tremulam na escuridão? Talvez para guiar os espíritos perdidos. E esses altares coloridos, cheios de oferendas, de lembranças, para quem são? Para honrar aqueles que já partiram, mantendo suas memórias vivas. As respostas, meu amigo, estão escondidas lá no passado, em tradições que remontam a tempos imemoriais, em histórias antigas, passadas de geração em geração, sussurradas ao pé do fogo, quando a noite chega. Prepare-se para ouvir segredos antigos. Vamos juntos mergulhar no desconhecido, desvendar os mistérios do Halloween e do Dia de los Muertos e descobrir o que realmente se esconde na escuridão. Nossa jornada começa há mais de 2000 anos. Imagine a escuridão das Ilhas Britânicas, o frio na espinha. É lá que a gente encontra os celtas. Para eles, o ano não terminava em dezembro, como a gente está acostumado. Para eles, tudo terminava em 31 de outubro. Nessa noite, eles celebravam o festival de Samhain. Era o fim do verão, o calor ia embora, e o inverno chegava, trazendo a escuridão e o frio. Mas Samhain era muito mais do que a despedida do ano. Era um momento mágico, em que o véu entre este mundo e o outro mundo se afinava. Os espíritos dos que já se foram podiam atravessar essa fronteira, podiam caminhar entre nós. Era uma noite de respeito, de medo também. Uma noite para pedir proteção aos espíritos, para homenagear nossos ancestrais. Enquanto os celtas celebravam Samhain lá nas bandas frias da Europa, do outro lado do mundo, outras civilizações também lembravam dos que já partiram. No México, os astecas, os maias e outros povos antigos celebravam uma festa parecida. Eles acreditavam que a vida e a morte andavam juntas, como o dia e a noite, como o nascer e o pôr do sol. Essa festa, com o tempo, se transformou no Dia de los Muertos, uma festa alegre, colorida, vibrante, que celebra a memória daqueles que amamos e que já se foram. É um momento para sentir a presença deles pertinho da gente, guiando seus espíritos de volta para casa com música, comida e presentes. Seção 4. Convergência no véu. 31 de outubro. Os anos se passaram, os séculos voaram, e essas tradições se espalharam pelo mundo, se misturaram como as cores de um arco-íris. Cada cultura adicionou seu toque especial, criando uma tapeçaria rica e diversificada de celebrações. O cristianismo se encontrou com os costumes pagãos, e juntos, eles criaram algo novo e fascinante. Samhain, lá da Irlanda, se transformou no Halloween que a gente conhece. O festival celta de colheita e transição, onde se acreditava que o véu entre os mundos estava mais fino, evoluiu ao longo dos séculos. Mas a data, essa permaneceu a mesma 31 de outubro. Uma data que carrega consigo um peso histórico e cultural imenso. Uma noite especial, uma noite em que o véu se abre, em que os mundos se tocam. É um momento de reflexão, de conexão com o passado e com aqueles que já partiram. O Halloween de hoje, com suas fantasias, doces e sustos, ainda carrega um pedacinho do antigo Samhain. As fogueiras, as histórias de fantasmas, tudo isso tem raízes profundas. As crianças que batem nas portas pedindo doces, elas nem imaginam, mas estão repetindo rituais ancestrais de oferenda aos espíritos. Cada doce recebido é uma pequena homenagem ao passado, e o Dia de los Muertos mantém viva a chama da esperança. A crença de que a morte não é o fim, mas uma nova etapa da nossa jornada. As cores vibrantes, as oferendas, tudo isso celebra a vida e a memória dos que se foram.
Seção 5. Ecos, na tela. Histórias do além. Essas histórias, que vêm lá do fundo dos tempos, cheias de mistério, de magia, continuam a nos fascinar. Elas são passadas de geração em geração, carregando consigo o peso e a sabedoria dos nossos antepassados. Cada conto, cada lenda, é uma janela para um mundo onde o impossível se torna possível. E o cinema, essa máquina de contar histórias, de nos transportar para outros mundos, não poderia ficar de fora. Ele nos permite vivenciar essas narrativas de uma forma única, visual e emocionalmente impactante. Através das telas, somos levados a lugares que nunca imaginamos. Conhecemos personagens que nos tocam profundamente. Filmes como Abracadabra capturam a energia do Halloween, essa mistura de susto e diversão. Eles nos fazem lembrar da nossa infância, das noites de travessuras e doces, e do fascínio pelo desconhecido que essa época do ano traz. Já Viva, a Vida é uma Festa nos leva para uma viagem emocionante pelo mundo mágico do Dia de los Muertos. Através de suas cores vibrantes e músicas cativantes, somos convidados a celebrar a vida e a morte de uma maneira única e comovente. O Livro da Vida e O Estranho Mundo de Jack também exploram essa relação tão complexa, tão linda, entre a vida e a morte. Cada um com sua estética, com sua própria voz. Eles nos mostram que, mesmo na escuridão, há beleza e significado, e que a morte não é o fim, mas uma continuação da jornada. Essas histórias, contadas nas telas do cinema, nos lembram da importância de honrar o passado, de celebrar cada segundo da vida e de encarar nossos medos de frente. Elas nos ensinam que, ao reconhecer e respeitar nossas raízes, podemos encontrar força e inspiração para o futuro. E, acima de tudo, nos mostram que a magia está sempre ao nosso redor, basta estarmos abertos para vê-la. Seção 6. Celebração Eterna. A dança da vida e da morte. O Halloween e o Dia de los Muertos, apesar de suas diferenças, de suas histórias, compartilham algo muito forte, algo que toca a alma. Ambos nos convidam a olhar para a nossa própria finitude, para o fato de que a vida, como tudo nesse mundo, um dia chega ao fim. Ambos nos lembram de que a vida é um presente e que a morte, essa é inevitável. Mas mais do que isso, essas festas nos ensinam que a gente não precisa ter medo da morte. Que a memória dos que amamos, essa sim, é eterna e pode nos guiar nos momentos difíceis. A vida e a morte são como duas faces da mesma moeda, um ciclo que devemos abraçar com coragem, respeito e, por que não, com alegria. E aí, gostou? Não esqueça de curtir e se inscrever no canal A Ciência Explica para não perder os próximos vídeos. Agora já pode dormir tranquilo se conseguir, né?